O filme começa numa floresta na Irlanda, onde um homem chamado John corre desesperado. Ele chega numa placa que diz ponto de não retorno 108. Ele continua correndo, mas percebe que está dando voltas sem sair do lugar. De repente, um bando de corvos aparece e ele nota que logo vai escurecer. John fica com muito medo e tenta subir numa árvore para se esconder, mas cai. Logo depois, algo que não dá para ver chega e o arrasta para longe. Na próxima cena, conhecemos uma moça americana chamada Mina, que trabalha numa loja de bichos em Galway. O chefe dela dá um papagaio conure dourado valioso e pede que ela leve para o zoológico em Belfast. Mina aceita, porque também está cansada de ficar o dia todo na loja. No outro dia, ela sai para Belfast com o papagaio. No caminho, ela recebe uma mensagem de voz da irmã gêmea, Lucy, que lembra Mina do dia que a mãe delas morreu. Já faz 15 anos e Lucy pede para Mina seguir em frente, sem ficar se culpando pelo que aconteceu. Ela também chama Mina para visitar a família, mas Mina não parece muito animada. Depois disso, Mina entra numa área de floresta com avisos de pessoas e animais sumidos. O rádio do carro para de funcionar sozinho e o carro para de repente. Ela tenta ligar o carro de novo, mas não consegue. Então, ela sai do carro e começa a olhar em volta. Mina logo vê uma placa que diz ponto de não retorno 12. Isso faz ela pensar que tem alguém morando por perto, então decide andar mais um pouco. Mas quando ela se vira, vê que o carro sumiu. Preocupada porque está ficando escuro, Mina ouve barulhos estranhos e o chão começa a tremer. Ela vê alguém correndo e decide seguir, até achar uma cabana onde uma senhora fala que ela precisa entrar se quiser sobreviver. Ei, o que você faria se ficasse preso em um local sendo observado por criaturas estranhas que você não consegue ver? O filme que vou fazer o resumo chama The Watchers, em português, Os Observadores. É um filme em alta que lançou esse ano. É uma mistura de fantasia, terror e suspense. Confesso que se você assistir esse filme no mundo da lua, vai terminar sem entender nada. E o final eu fiquei de cara, não esperava por isso. É por isso já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixa o like para receber os melhores resumos. Ouvindo os animais gritando, Mina resolve confiar na mulher e entra correndo. A senhora se apresenta como Madeline e mostra seus dois amigos, Ciara e Daniel. Ela explica que a cabana onde estão se chama O Poleiro e que todos estão lá faz um tempo. O grupo então dá as mãos e olha para o que parece ser um espelho que dá para ver dos dois lados. Madeline conta que as criaturas do outro lado são chamadas de observadores. São bichos da floresta que vêm na cabana toda noite para olhar quem está lá dentro. Como Mina é nova, eles colocam ela na frente para receber os observadores. As criaturas parecem gostar dela e batem palmas com animação. Na manhã seguinte, Mina está confusa e acha que essas pessoas são malucas, então decide ir embora. Ela leva o papagaio e sai procurando seu carro, mas logo fica perdida e sem saber para onde ir. Mina chega perto de um penhasco e fica chocada ao ver a floresta enorme em volta. Isso faz ela perceber que não dá para sair andando dali. Pouco depois, Madeline alcança ela e pede para ela voltar. Ela explica que todos já tentaram fugir, mas a névoa faz as pessoas verem coisas que não existem, tornando a fuga quase impossível. Madeline também conta que tem várias placas de ponto de não retorno na floresta que podem guiá-los de volta ao poleiro antes do sol se pôr. Mas se passar dessa linha, não dá mais para voltar. Quando Mina pergunta quem colocou essas placas, Madeline diz que eles chamam de professor. Sem outra opção, Mina volta pro poleiro e decide ficar com eles. No dia seguinte, o grupo sai para caçar comida, e nesse tempo ela fica amiga de Ciara. Ciara conta que seu marido, John, estava com eles até a semana passada, quando saiu procurando ajuda. Ele é o mesmo cara que vimos no começo do filme. Depois disso, Ciara leva Mina a uma toca enorme onde os observadores moram. Ela explica que tem muitas dessas tocas pela floresta e os observadores não podem sair durante o dia. Quando Mina pergunta há quanto tempo ela está ali, Ciara responde que ela e John chegaram há 5 meses. Mais tarde, quando estão sentados perto da lareira, Madeline fala para Mina as regras para sobreviver ali. As regras são: nunca virar as costas para o espelho, nunca abrir a porta de noite, ficar longe das tocas e sempre ficar na luz. No outro dia, Mina vai caçar com Daniel. Ele conta que está ali há 8 meses e nunca viu um observador.
Mina acha isso esquisito e começa a duvidar se Madeline está sendo honesta com eles. Ela pede ajuda dele para investigar as tocas e depois de pensar um pouco, ele concorda. Com a ajuda de Daniel, Mina usa uma corda para descer em uma das tocas. Então, usa seu isqueiro para iluminar o lugar e acha várias coisas antigas, como um jornal, uma filmadora quebrada e alguns bichinhos de pelúcia. Logo depois, uma mão estranha aparece e tenta machucar ela. Mas antes que possa fazer isso, Daniel joga a corda, deixando Mina subir com as coisas que achou. Na próxima cena, Mina mostra os objetos que pegou e convence o grupo a fazer um plano para fugir. Madeline desconfia que Mina não seguiu as regras, mas ela diz que achou as coisas na floresta. Depois de um tempo, Daniel conserta a filmadora e liga na TV. Eles decidem então colocar a filmadora do lado de fora da porta para ver os observadores. Mais tarde, durante o jantar, um homem chega perto da porta, tossindo e batendo. Eles veem as pernas dele na tela da TV e o homem diz que é John. Madeline fica surpresa e diz que não pode ser porque nenhum humano sobrevive depois que escurece. Ela pergunta para Mina se ela quebrou as regras e Mina finalmente admite que entrou numa das tocas. Enquanto isso, Ciara quer abrir a porta para o marido, mas Madeline diz que é um observador fingindo ser ele. Ciara então faz um teste perguntando sobre o livro que ele está lendo, mas o homem não sabe responder. Isso faz ela perceber que o homem não é o marido dela, mas antes que possa fazer alguma coisa, ele é atacado por um observador, que também quebra a filmadora. Na manhã seguinte, o grupo pega as coisas que Mina trouxe e joga na toca. Madeline está muito brava com ela e manda ela parar de arriscar a vida dos outros com sua desobediência. Mina entende que a situação é séria e promete seguir as regras dali em diante. A cena então mostra um momento do passado de Mina no dia que a mãe dela morreu. A mãe estava dirigindo o carro e Mina e Lucy estavam brincando no banco de trás. Tudo ia bem até Mina desobedecer a sua mãe e prender a mão na janela. Quando começou a gritar, a mãe olhou para trás para ver o que estava acontecendo, mas isso distraiu ela. O acidente que aconteceu matou a mãe na hora, mas as duas filhas sobreviveram só com machucados leves. Desde então, Mina se sente culpada e tem dificuldade de seguir em frente. No presente, vemos que passaram muitos meses na floresta e chegou o inverno. As coisas ficaram mais difíceis para o grupo porque tem pouca comida. Por causa disso, Daniel e Madeline brigam muito, porque Daniel não está conseguindo caçar comida e Ciara está triste, sentindo falta do marido. Uma tarde, Daniel e Madeline têm outra briga forte. Ele fica tão bravo que amarra ela numa árvore. Quando Mina tenta soltar ela, Daniel pega Ciara e tranca a porta do poleiro, deixando as outras duas do lado de fora. As mulheres pedem para Daniel abrir a porta, mas ele não quer. Quando fica escuro, Madeline leva Mina para um abrigo feito de galhos podres, onde podem se esconder e disfarçar seus cheiros. Então, elas veem os observadores aparecendo pela primeira vez. As criaturas são altas, magras, parecem sei lá o quê. Os monstros fazem barulhos horríveis. As dezenas de criaturas ficam do lado da janela e ficam curiosas porque as duas mulheres não estão lá. Daniel fala que elas ainda estão do lado de fora e faz as criaturas irem atrás delas. Os observadores começam a andar pela floresta procurando elas. Depois que eles vão embora, Madeline e Mina batem na porta de novo, pedindo para Daniel abrir. Quando ele não quer abrir, Mina começa a contar para ele como ela causou a morte da mãe dela. Ela diz que é uma pessoa horrível, mas Daniel não precisa ser igual a ela. Tocado pelas palavras dela, ele finalmente muda de ideia e abre a porta. Quando entram, Madeline briga com Daniel pelo que ele fez e depois finalmente conta a verdade sobre os observadores. Ela explica que eles eram chamados de fadas porque tinham asas e poderes mágicos, mas agora eles viraram criaturas que só observam e tentam copiar os humanos. Madeline também conta que viu um observador que parecia igualzinho a ela, mas de um jeito estranho. Enquanto estão conversando, os observadores voltam para o poleiro e começam a bater na porta. É a primeira vez que eles fazem isso, porque as regras foram quebradas. O grupo até ouve as próprias vozes, mostrando que os observadores aprendem rápido. Nesse momento tenso, eles empurram a mesa para tentar segurar a porta. Foi aí que Daniel acha uma porta no chão, que ele abre depressa. Mesmo sem saber o que tem lá dentro, eles decidem entrar para se proteger dos observadores.
Pouco depois, o grupo chega num abrigo secreto cheio de comida, livros, desenhos e várias anotações sobre as criaturas. Mina acha um computador velho com vários vídeos do professor. Eles descobrem que o nome dele é Rory Kilmartin e que ele estava estudando os observadores. Então começam a assistir os vídeos dele para aprender mais sobre a situação deles. Num dos vídeos, o professor conta que chegou ali em 2009 para estudar os observadores. Ele fala que essas criaturas sempre ficam olhando ele pelo vidro e tentam copiar o que ele faz. Ele conta também que usou várias pessoas da vila para fazer o abrigo, que ele chamou de País das Maravilhas. Depois, deu essas pessoas para os observadores comerem para ninguém saber das pesquisas dele. Um dia, o professor fez amizade com um observador e ganhou a confiança dele. Ele usou a criatura nos experimentos, mas não conseguiu descobrir nada importante. Depois de um ano estudando a fada capturada, ele percebeu que tinha virado um monstro explorando a vida de humanos e fadas para o próprio benefício. No último vídeo, o professor explica à pessoa que está presa deve ir até o ponto de não retorno 134, onde vai achar um barco para atravessar o rio. Ele também pede para o sobrevivente ir na universidade dele e destruir os papéis da pesquisa. O vídeo acaba quando ele pega uma arma e sobe para matar a fada capturada. Ouvem-se 2 tiros, dando a entender que os 2 morreram. No dia seguinte, o grupo segue as instruções do professor e usa o papagaio para achar o rio na beira da floresta. No caminho, Madeline acha uma pedra sagrada e explica que ela representa a guerra entre fadas e humanos. Eles costumavam viver em paz, mas aí as fadas ficaram mais fortes e começaram a ameaçar a raça humana. Então, os humanos tiveram que mandar as fadas para o subsolo. Madeline conta como as fadas perderam, tiveram as asas arrancadas e agora estão presas na floresta para sempre. Logo, o céu fica escuro e começa a chover. O grupo chega no barco, mas Daniel é surpreendido por um homem machucado. Acaba sendo um observador fingindo ser John que pede ajuda. Os outros tentam avisar ele que não é o John de verdade, mas já é tarde demais. O monstro logo mostra sua verdadeira forma e quebra o pescoço de Daniel, matando ele na hora. Isso deixa as mulheres horrorizadas, mas elas não têm tempo de chorar e sobem no barco para fugir. Como o rio está logo fora da floresta, tudo que os observadores podem fazer é olhar para eles com olhos assustadores. Horas depois, o trio finalmente sai da floresta e chega numa estrada. Eles então pegam o primeiro ônibus que encontram e voltam para a cidade. A cena muda então para alguns dias depois, quando Mina visita a universidade do professor e olha o trabalho dele. O artigo dele se chama O Problema dos Meios-Seres, que fala das fadas e da história delas antes de virarem monstros. Tem pergaminhos que provam que elas viveram junto com os humanos como amigos e até namorados. Os que nasceram de humanos e fadas viraram meios-seres. Essas fadas podiam imitar humanos e até ficar parecidas com pessoas mortas. Mina então vê umas fotos que deixam ela chocada. Na próxima cena, ela vai na casa de Ciara e conta o que descobriu. Ela mostra uma foto que revela que Madeline, na verdade, é a esposa do professor. Mas o mais chocante é que Madeline morreu de câncer em 2001. Mina acha que a pessoa que vivia no poleiro era uma fada fingindo ser Madeline. Ela também pensa que o professor estava tão interessado na pesquisa porque estava tentando trazer a esposa morta de volta. Quando ouve isso, Ciara fica chocada e pergunta como Madeline podia andar durante o dia. Mina diz que pode ser porque ela é meio humana. Nessa hora, a Ciara de verdade aparece na casa, deixando Mina chocada. Isso significa que ela estava conversando com o observador. Ciara entra na casa, mas o observador logo derruba ela. Então ela se transforma na própria Mina e ataca ela. Ela conta como o professor fingiu ser amigo dela e depois usou ela para fazer experimentos. Quando ele tentou se livrar dela, ela não teve escolha a não ser matar ele. O observador diz que Mina também vai trair ela, assim como o professor fez, porque é assim que os humanos são. Mas Mina implora para ela não machucar e conta que também é meio ser. Ela explica para o observador que pode andar de dia porque é meio humana. Mina pede para o observador deixar de lado o ódio pelos humanos, lembrando ela de como protegeu eles dos outros monstros na floresta. Ela diz que, apesar de tudo de ruim, ainda tem um lado humano nela. Mina também acha que deve ter outros meios-seres como ela e incentiva o observador a procurar eles para não se sentir sozinha. Ouvindo isso, o observador fica sem palavras e muito emocionado. De repente, ela recupera as asas e a magia que os humanos tinham tirado dela.
Com essa nova liberdade, ela vai embora para achar outros meios-seres pelo mundo. Na última cena, Mina se encontra com a irmã Lucy depois de anos separadas. Isso mostra que ela finalmente deixou a culpa para trás e decidiu seguir em frente na vida. Mina conta para Lucy o que viveu na floresta. Ela diz que ainda acha que o observador está cuidando dela, como se fosse um anjo da guarda. O filme termina com uma menininha olhando a casa de Mina da rua, que na verdade é o observador em outra forma. O que achou do filme? Qual a nota você dá? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like para receber os melhores resumos. Então até o próximo vídeo.